Ora, muito bom dia a todos. O meu nome é Marta Lourenço e sou a diretora do Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa e estamos aqui reunidos hoje para uma sessão muito importante para nós, museu, e também espero que as pessoas que vão apresentar também seja importante, de apresentação e discussão, Q&A, não é? Pequenas perguntas que haja sobre como é que eu hei de chamar a isto? O estágio, não é bem estágio, é estágio, sobre o estágio do programa Cuidado de Coleções, edição 17ª ou 18ª, já não sei quantas é que já fizemos aqui no museu, mas são muitas, do Departamento de Conservação e Restauro da Universidade Nova de Lisboa, Nova Ciências, como eles agora estão a ser chamados, e aproveito para agradecer muito às professoras Catarina Villamariz e à professora Conceição Casanova, que são sempre inexcedíveis na canalização, digamos assim, de alunos para o património científico e para a formação especializada em coleções científicas, património científico aqui no museu. Portanto, muito obrigado a todos. Hoje vamos ouvir duas apresentações, que aliás é uma apresentação conjunta de alunos do primeiro ciclo, portanto da licenciatura em Conservação e Restauro, a Catarina Conde e o Tiago Gomes, e depois vamos ouvir duas apresentações separadas dos alunos do primeiro ano de mestrado, são duas alunas aliás, a Cristiana Prada e a Helena Santos. Eu também não posso deixar de agradecer, em primeiro lugar, ao museu e às pessoas todas que acolheram estes alunos durante este período difícil, complicado, porque ainda temos Covid, ainda temos teletrabalho, ainda temos tudo isso, ainda estamos a meio gás, do ponto de vista do staff aqui no museu, embora da parte pública não estejamos a meio gás, mas de qualquer maneira agradeço muito a todos e em particular à Laura Moura, à Catarina Mateus e à Catarina Teixeira, que não está presente, mas não quero deixar também de agradecer o apoio e a formação, porque o dia-a-dia destes alunos é sobretudo com elas, que são as pessoas mais qualificadas neste momento, neste nosso país, para dar formação especializada de conservação de coleções científicas. Portanto, eu sim, com este introito, agradeço a todos também, às outras pessoas que estão aqui e que vieram aqui assistir. Com este introito passo a palavra à Laura Moura, que vai moderar, digamos assim, as apresentações. Obrigada, Laura. Obrigada. Muito bom dia. A doutora Marta já apresentou os nossos alunos, como tal iremos passar rapidamente às apresentações. Agradeço só uma palavra especial à Catarina Teixeira, que não pode estar presente hoje, mas que tem sido a nossa principal interlocutora com o Departamento de Conservação e Restauro da Nova e uma das principais responsáveis por estes trabalhos. Passo então a palavra à Catarina Conde e ao Tiago Gomes, que vão apresentar uma apresentação sumária de cerca de 10 minutos do seu trabalho, que foi feito no âmbito do estágio de cuidado de coleções, que teve uma duração de 4 semanas e terminou exatamente na passada sexta-feira. Catarina e Tiago, façam favor. Obrigada. O Tiago vai então partilhar. Ora, desde já, bom dia a todos. Esta apresentação reflete o trabalho executado durante o estágio realizado no MUNAC, que surgiu no âmbito da Unidade Curricular Cuidado de Coleções, que está integrado no terceiro ano da Licenciatura em Conservação e Restauro. Pronto, os temas que vamos abordar, vamos falar um bocadinho sobre nós, vamos explicar os objetivos do estágio, fazer uma apresentação depois do estágio em vídeo e acabar com algumas conclusões. Então, antes de mais, gostaríamos de nos apresentar. Eu sou a Catarina Conde e o meu colega é o Tiago Gomes. Somos alunos do terceiro ano da Licenciatura em Conservação e Restauro da FCT Nova. Em relação aos objetivos deste estágio, tivemos como objetivo tomar uma certa noção da existência de instrumentos científicos enquanto parte integrante de uma reserva visitável e melhorar as condições de preservação da reserva visitável, sobretudo ao nível do acondicionamento, optámos por apresentar visualmente um plano geral do trabalho que realizámos ao longo destas 4 semanas de estágio.
estágio decorreu na Reserva Visitável do Monaco. Este espaço começou por ser, na segunda metade do século XX, uma sala de coleções, na qual eram apresentados instrumentos científicos de laboratório químico ao público. Atualmente, a Reserva Visitável contempla ainda elementos da sua função original enquanto espaço museológico, como os armários e a maior parte dos instrumentos científicos. O trabalho executado durante o estágio surgiu como parte de uma campanha de higienização e melhoria dos acontecimentos da Reserva Visitável. Primeiro, começámos por higienizar as peças. Como tal, foram utilizados equipamentos que eram adaptados consoante o tipo de peça a higienizar. No vídeo, observam-se alguns desses equipamentos, tais como as trinchas com cerdas de dureza variável e o aspirador de sucção controlável. Durante a higienização, reparou-se que as etiquetas em papel que contêm a indicação única para cada peça tinham sido alvo de ataques por insetos, nomeadamente por peixinhos de prata. Para resolver a situação, colocou-se as etiquetas dentro de mini-grifos, minimizando substancialmente esse risco. Por outro lado, algumas etiquetas, devido às suas dimensões, também não permitiam a leitura completa da peça, pelo que tiveram que ser substituídas por etiquetas de menores dimensões e os mini-grifos, ajustados por selagem. A seguir à higienização ia-se registando em Excel os dados de cada peça. Caso fosse necessário, adicionava-se ainda notas sobre o seu estado de conservação e outras ocorrências como alteração de localização. Esta informação será posteriormente adicionada à ficha da peça numa base de dados do museu. Antes de transportar as peças para a sua localização de base, planeou-se a sua disposição. Por isso, teve-se em conta fotografias das suas exposições anteriores. O maior desafio foi perceber como se poderia beneficiar da leitura da peça enquanto instrumento científico individual e enquanto parte de um determinado grupo de peças. Constatou-se que esta coleção tem um risco grave de queda e quebra, derivado tanto do material e estrutura instável de alguma das peças, como da vibração pontual da sala durante eventos decorridos no museu. Assim, para a mitigação de riscos, o nosso trabalho focou-se essencialmente na realização de acondicionamentos adequados às necessidades de cada peça. Nos acondicionamentos feitos em espuma, teve-se em conta não só as características das peças, como o seu estado de conservação, formato, altura e peso, mas também características das espumas, como a sua cor, rugosidade e densidade. Em acondicionamentos com espuma Stratacel, foi ainda necessário utilizar o tecido Tyvek, uma vez que a espuma, por ser bastante rugosa, poderia causar danos na peça por abrasão. O Tyvek tem ainda uma particularidade que reter fragmentos da peça e de a sua colocação da espuma não requer qualquer tipo de adesivo. Para as peças que precisavam de ter mais estabilidade física, utilizaram a espuma de Polastozoto, que é uma espuma mais densa que a espuma de Stratacel. Houve ainda casos particulares, como é o caso deste cadinho cônico, em que a peça não estava a ser valorizada devido à forma como estava apresentada. Para este novo desafio, produziu-se um modelo de simulação do futuro acondicionamento do cadinho que facilitasse a visualização da peça e ao mesmo tempo que desse a entender a sua função enquanto instrumento científico.
Reparou-se ainda que algumas peças que tinham tampas apresentavam risco de queda. Como tal, utilizou-se fio de algodão para as prender ao conjunto. Depois de ser concluído todos os acontecimentos, colocar as peças na sua utilização definitiva. Durante o estágio, foram ainda realizadas outras atividades complementares. Agradecemos a todos os colaboradores do museu que nos proporcionaram estas experiências. Algumas das atividades incluíram inclusive a mediação pública. Portanto, ao fim de 4 semanas de estágio, aprendemos medidas de preservação que nos ajudaram a pensar mais sobre o espaço de trabalho em termos práticos. Foi importante ter em conta que estávamos a trabalhar numa reserva visitável, logo, a disposição das peças e os materiais utilizados para o seu acondicionamento seriam diferentes daqueles utilizados em salas de exposições. A aprendizagem durante o estágio foi um processo evolutivo em que fomos adaptando a nossa metodologia mediante os desafios que iam aparecendo. Obrigada a todos por terem assistido à nossa apresentação. Muitos parabéns. Posso dizer fantástico. Bem, como é que se faz aquela coisinha que vem o quadradinho e sai o quadradinho e fica com vídeo? Meu Deus, coisa incrível! Mas já sabiam fazer isto ou aprenderam agora? O Tiago fala, porque eles foram desafiados, porque nós temos tido realmente alguns alunos que têm tido algumas têm feito alguns vídeos muito interessantes, entre os quais a Cristiana, que fez alguma coisa que nós também já temos no nosso Facebook, Facebook não, no YouTube, e começámos por mostrar alguns vídeos que os alunos têm feito ao longo dos anos, e por acaso o Tiago depois comentou, a minha formação de base é audiovisual. Uau! Tiago, agora pode contar melhor. Conte lá, Tiago. No 12º eu tive oficina multimédia e aprendi a trabalhar com vários programas de edição, no qual eu trabalhei o Premiere. Fantástico, fantástico. Muitos parabéns, está muito leve, muito ligeiro, agradável, e eu acho que talvez aquela parte mais que não interessa tanto às pessoas, mas talvez a outra parte das imagens e de vocês, interagir, possa ser passado no nosso Facebook e no nosso YouTube, sozinho, estão a perceber? Acho que era giro, nos videozinhos da conservação. Laura, aponte. A ideia é essa. Pode ser inteiro, mas depois... eu acho que pode ser inteira, não tem problema de ser inteiro, só que como tem aquela parte, bem, não sei, façam como acharem melhor, também está, não é grave. E a Carmo agora chegou. Chegou a Carmo. Maria do Carmo, então, isto são horas. Desculpem, eu não estava a encontrar. O trabalho da coleção de química excepcional que eles fizeram, bem, depois vê no YouTube. Tá bem. Agora não vamos repetir para si, mas obrigada por ter vindo, foi bom, é importante vir. Chama-se André neste vídeo, eu não sei se está a perceber. Eu sei, já vi. É os filhos, está bem, tudo bem. Então, Laura, o que é que segue? Muito obrigada. Não sei se há alguma questão, eu tenho alguma questão, mas se calhar fazemos no fim, o que é que acham? A minha ideia seria de ser feita agora, porque os temas são muito diferentes. Está bem. Então, não, mas a minha pergunta é tão genérica que também se aplica depois à Helena e à Cristiana, eu acho. Então. Está bem, tem a ver com as dificuldades que sentiram, as principais dificuldades de conteúdo, não tanto de, enfim, Covid, já sabemos, etc., mas era mais
as dificuldades que sentiram relativamente aos materiais que trabalharam, ao tipo de coleção que trabalharam, etc. Mas podem responder depois no final também com a Helena e com a Cristiana. Então, Laura, continua lá, só favor. Sim, algum colega tem alguma questão? Não? Algum comentário? Ou deixamos tudo para o final? Sim? Pronto. Sendo assim, vamos passar então à apresentação da Cristiana. Estes trabalhos são, enquanto que o trabalho de cuidado de coleções eu acompanhei de próximo, tanto o trabalho da Cristiana como o trabalho da Helena eu não acompanhei. Portanto, eu própria estou muito curiosa e acho que vamos ter boas apresentações. Ambas já estiveram connosco em trabalhos anteriores no âmbito do cuidado de coleções e têm vindo a colaborar, no seu processo formativo, têm estado connosco. A Helena esteve também no semestre anterior e estão aqui e temos todo o prazer em contar com elas novamente. Cristiana, queira, por favor, avançar? Sim, obrigada. Só ver se consigo localizar aqui o sétimo. Não. Na apresentação que eu tive com os restantes professores, houve algum problema com o PowerPoint. Já tentei comprimir, mas é capaz que continue um bocadinho lento, portanto, já sabem que se ficar um bocado lento o PowerPoint, ele há de funcionar a seguir. Então, vou então dar início à apresentação. Muito bem, no âmbito então da unidade curricular do projeto 2, o trabalho desenvolvido passa então pela conservação e restauro de um conjunto de fósseis de vertebrados do Jurássico Superior recolhidos na jazida paleontológica de Andrés. Boa. Então, tendo por base esta tal coleção da jazida paleontológica de Andrés, o objetivo do trabalho passou pela atualização da atual base de dados da coleção e elaboração de um documento que apresentasse propostas não só de acondicionamento, como também de restauro sobre os exemplares selecionados, que possam então ser consultados posteriormente e surjam então como propostas tipo de reacondicionamento. A metodologia passou então pela seleção de 33 exemplares para a atualização da base de dados, da qual foi realizado também o seu registro fotográfico. Destes 33 foram selecionados 5 exemplares que representassem em suma as principais necessidades da coleção, onde foi realizada então também as propostas. Destes 5, apenas foram selecionados 2 para propostas de restauro, propostas de intervenção, do qual apenas foi possível realizar na prática um desses trabalhos. Em relação à então, coleção da jazida paleontológica de Andrés, inclui dezenas de fósseis de vertebrados do Mesozoico. Os fósseis mais abundantes nesta jazida correspondem a restos osteológicos de dinossauros carnívoros atribuídos ao género Allosaurus, e todo este material foi recolhido numa jazida do Jurássico Superior, que fica localizada em Pombal, a qual dá então o nome à coleção, que fica então em Andrés. A jazida foi descoberta em 1988, tendo sido objeto de diversas campanhas de escavação lideradas pelo museu entre 1989 e 2010. Atendendo à quantidade e diversidade de fósseis recolhidos, bem como o seu excelente estado de preservação, estes materiais da jazida constituem uma coleção de referência para o estudo de ecossistemas continentais do Jurássico Superior da Península Ibérica. Até ao momento, apenas parte dos fósseis que constituem esta coleção foi estudado e são escassos os que se encontram publicados. Em relação à reserva, encontra-se então numa reserva provisória, que é igualmente utilizada para trabalhos de investigação relacionados com os materiais que aqui se encontram armazenados. Estão distribuídos por tabuleiros de madeira que se encontram numa estante aberta, dispostos e organizados de uma maneira que foi estipulada inicialmente. Em relação à base de dados, esta coleção encontra-se então organizada por uma base de dados que é feita com um número de inventário que inicia com as siglas estipuladas, seguido do número correspondente ao exemplar. Esta é então a principal informação que encontra disposta na base de dados, e aqui relativamente ao levantamento do estado de conservação foi realizado, tendo por base, claro, a escala de referência do museu, e foi identificada a existência ou não de intervenções de conservação e restauro prévias, e caso tenham sido feitas, foram então detalhadas com o testemunho da professora Elizabeth. Em relação aos acondicionamentos, esta coleção, na sua grande maioria, apresenta então soluções que foram temporárias e erradas durante os trabalhos nas escavações, e como podem observar pela imagem, são diferentes os materiais que foram utilizados.
a quando este levantamento dos acondicionamentos como não eram os mais apropriados, foram aproveitados para realizar diversos testes de acondicionamento com diferentes materiais. Então, para realizar a proposta de acondicionamento, foram selecionados 5 exemplares. Estes 5 exemplares tiveram como critério de escolha essencialmente referente àqueles que necessitavam de maior atenção e que resumiam principalmente as necessidades desta coleção, tratando-se de dentes isolados, de dinossauros carnívoros, herbívoros, fragmentos e, claro, blocos por preparar. A primeira proposta que vos trago é, então, relativamente aos que são de maiores dimensões, como podemos ver por esta gravação, foi realizada numa caixa de plástico, cristal. As etiquetas foram todas colocadas atrás, as caixas encontram-se identificadas tanto no topo da caixa como na sua base, e esta foi realizada então numa espuma de Stratocel com base em Tyvek, tal como também vimos na outra apresentação. Uma vez que ao manusearmos na própria caixa, existia este risco dos dentes poderem cair, foi colocada aquela fita de poliéster, e pronto, é muito fácil de manusear os próprios exemplares. Aqui, relativamente a esta imagem que vos trago aqui, foi um dos testes que foi realizado, uma vez que foi experimentada também bloco que precisa de preparação e ainda diversos fragmentos. Inicialmente foi realizada a proposta colocando-os de maneira isolada, só que depois haveria uma grande probabilidade de haver uma dissociação do material e, portanto, foi pretendido então colocar apenas numa caixa, assim estariam todos juntos, e como podem ver, foram realizados com 2 andares, uma caixa de 2 andares, onde podemos ver diferentes caixas no seu interior, onde apresentam os diferentes fragmentos que já se encontravam de alguma forma divididos e separados, tanto a caixa grande como as menores encontram-se protegidas com espumas adaptáveis. Temos também os tubos de amostras pequenos com fragmentos e sedimento, e o bloco que necessitava então desta preparação foi colocado no andar de baixo, e assim quando da sua preparação pode ser adaptado para outro tipo de proposta semelhante às que também apresento nestes protótipos. Aqui está o bloco. Ok, seguidamente, então, os blocos que necessitam de preparação, esta proposta passa também pelo facto de necessitar de realizar algo que seja temporário, uma vez que o bloco necessita da preparação. Necessitando de preparação tem que ser algo que seja muito rápido de se fazer e que não leve muito tempo, porque será temporário. Como podemos ver então por esta imagem, primeiro inicialmente foi feita a escavação da própria espuma, só que lá está, acabaria por levar muito tempo e muito trabalho que não seria necessário despender. Então, basta fazer então estes recortes de espuma consoante o bloco em causa e assim terminar a proposta. Novamente a utilização das caixas de plástico cristal, que assim é mais fácil também de visualizar o seu interior e, claro, sempre identificar tanto na tampa como na base e apresenta as suas etiquetas no fundo, tanto uma fotografia do exemplar para não haver qualquer dissociação. Em relação ao seguinte, este foi o mais desafiante de todos, correspondente aos dentes de menores dimensões, neste caso foi utilizado um tubo de amostra com tampa, como podem ver aqui. Foi colocado também um mini grip que apresenta o cartão para facilitar também o próprio manuseamento a quando do seu acondicionamento na reserva, uma vez que também existem bastantes, este pode ser replicado para todos os outros. Através de uma forma de cortiça, foi fácil de realizar a adaptação a este tubo, novamente com identificação tanto na tampa como na base do tubo, apresenta ainda uma alça para poder puxar a espuma que está no seu interior, a fotografia também consta aqui, e pronto, ficam aqui os dentes de menores dimensões. Fácil de retirar à mesma e de manusear. A seguir,
o de médias dimensões, neste caso a caixa foi adaptada de outra forma, novamente aqui a realização de sacos de mini grip com o próprio cartão cinza-branco Premier, para facilitar o próprio manuseamento. Neste caso, a particularidade desta caixa é que, caso seja necessário realizar o estudo de algum dos fragmentos, é possível retirar tanto a caixa circular que ele apresenta no seu interior, como retirar apenas a tampa. Desta forma, não irá existir qualquer dissociação, novamente, ter sempre isso por base, do material que aqui consta. Neste caso, foi também testada a utilização do Tyvek e a espuma Stratocell, só que uma vez que os fragmentos acabam por ser muito difícil de adaptar ao seu tamanho, porque são de menores dimensões, foi optado por realizar e colocar em caixas menores. E pronto, lá está o caso que eu estava a dizer, dá para tirarmos a tampa ou retirar por completo a própria caixa do seu interior. Relativamente ao estado de conservação da coleção, as principais patologias presentes na coleção são então fraturas, fissuras, superfície pulverulenta, fragilização da superfície devido a grandes lacunas, como podem ver pelas imagens, e alguns dos elementos apresentam, claro, uma agregação devido a intervenções que possam ser realizadas em campo, porque é bastante usual. Temos também o testemunho da própria professora Elizabeth, que participou nas escavações. Poderiam ser recorridos muitas vezes a paraloide B62 e ainda menos frequentes os cianoacrilatos. O procedimento, então, inicialmente pretendia-se que estes exemplares fossem todos submetidos a propostas de intervenção, em alguns casos realizada a prática, no entanto, devido então, a esta falta de tempo, foram apenas realizadas apenas em 2 exemplares. O procedimento passou então inicialmente pelo preenchimento da ficha de Conservation Report do museu, anteriormente elaborada no projeto de cuidado de coleções em 2019, onde foi descrita a própria descrição, a intervenção e toda a sua proposta a realizar. Relativamente ao primeiro caso que foi selecionado, como podemos ver pela imagem, o principal problema a identificar seria então esta má agregação dos fragmentos no material e a grande lacuna que apresenta. Portanto, foi desenvolvida a proposta que vos trago aqui, e não vou entrar assim em grandes detalhes, mas primeiro seriam necessários realizar, claro, testes para perceber se era possível fazer esta tal remoção devido ao anterior a utilização de algum adesivo, que não sabemos qual é que é, não temos a certeza, mas fazer então este teste e depois perceber se era possível fazer de melhor forma e realizar o seu preenchimento. A segunda proposta de intervenção do segundo exemplar passou devido ao mau manuseamento que ocorreu durante a manipulação dos exemplares, que foi então esta fratura, e então a proposta, e este foi realizado, foi então a sua nova união. Muito bem, dou então para a conclusão. Neste projeto foi possível refletir principalmente sobre o papel do conservador-restaurador enquanto fonte de consulta ou de transmissão de conhecimento necessários aos profissionais que realizam trabalhos de escavação e, claro, de extração de fósseis. De certa forma, o estado da coleção, tanto a nível de conservação como de acondicionamento, poderia ter sido melhorado na altura das escavações, se tivesse optado então por outros tratamentos e diferentes meios de armazenamento dos próprios materiais. É importante esta abordagem logo na fase inicial dos trabalhos de escavação e recolha dos materiais paleontológicos, daí essencial que se realize no momento da recolha o acondicionamento mais adequado possível para então permitir o transporte dos materiais, bem como a utilização de materiais reversíveis que não interfiram com a integridade dos exemplares, e daí então o papel fundamental do conservador-restaurador. De qualquer forma, este projeto contribui para a identificação das principais necessidades a nível de conservação preventiva e restauro desta coleção e permitiu então desenvolver diversas propostas de acondicionamento, como ações de restauro que, apesar de necessitar da adaptação, claro, a qualquer caso que aqui apresenta, pode servir como exemplo a seguir para parte dos materiais desta coleção. Claro, agradecer então à minha orientadora, a professora Elizabeth Malafaia, à coorientação da Catarina Teixeira, agradecer ao MONAC por ter acolhido este projeto e responder novamente às nossas necessidades, agradecer à doutora Mara Lourenço, Judite Alves, todo o museu, a doutora Liliana Póvoas e, claro, Laura Moura e ao Pedro Mocho. Pronto, muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Cristiana.
Adorei ver a sua apresentação, um bocadinho acelerada, mas sim. Eu antes de mais gostava de dar a palavra à professora Elizabeth Malafaia, pelo acompanhamento que teve aqui no museu. Elizabeth, sei que está cá. Sim, agora, olá. Bom, só queria dar mais uma vez os parabéns à Cristiana, ela já defendeu este trabalho, dar-lhe mais uma vez os parabéns pelo trabalho que ela fez e agradecer-lhe o apoio, como ela disse bem. Nós, enquanto paleontólogos, não temos o conhecimento, às vezes, necessário para as questões de conservação e restauro, e, portanto, toda esta informação que nos chega ajuda-nos a melhorar as coleções e a fazer um trabalho que permita um melhor acondicionamento dos materiais e tudo isso. E, portanto, só tenho a agradecer o trabalho da Cristiana, que deu um contributo importante para a preservação desta coleção, e agradecer também ao museu esta oportunidade, e espero voltarmos a colaborar com vocês no futuro e em breve. Sim, esta colaboração com o Departamento de Conservação e Restauro da Nova é para manter. Portanto, há de haver outras oportunidades e outros desafios, porque para nós, para os alunos, é fundamental serem desafiados e para nós, para o museu, que serem apresentadas soluções que por vezes são simplesmente modelos para utilização futura. São propostas e depois nós podemos vir a implementar em alguns outros projetos, em algumas outras situações. Algum colega tem algum comentário, alguma questão que queira fazer diretamente à Cristiana, ou se quiserem seguirmos em frente para a Helena e fazemos tudo no final? Eu não estou a ver as pessoas. Alguém? Não? Então, sendo assim, doutora Marta, algum comentário? Sempre montes, está excelente. E eu esqueci-me de, quando agradeci às professoras Catarina Villamariz e Conceição Casanova, esqueci-me de agradecer à professora Elizabeth Malafaia, evidentemente. Mas eu estava a pensar que era um pacote de cuidar de coleções e depois não liguei uma coisa à outra, em Faculdade de Ciências e tal. Mas, portanto, obrigada, Elizabeth, como sempre, pelo seu apoio, tem sido fantástico, e agora temos que ver se a gente consegue mais alunos ainda, seja do conservar coleções, seja cuidar de coleções, seja de outras áreas da Faculdade de Ciências ou até de outras universidades. Temos imensa vontade, porque isto valoriza imenso as nossas coleções, são sempre novas perspectivas, venham elas, as perguntas de investigação de onde vierem, que áreas venham, são sempre importantes para nós, e nós estamos aqui para, no fundo, gerar conhecimento. As nossas coleções estão abertas para tese e também para a investigação. Portanto, eu diria que para já era só retificar aqui o agradecimento à Elizabeth Malafaia e íamos então, se a Laura estiver de acordo, para a próxima apresentação. Eu estou a ver que a Catarina Mateus abriu o microfone. Algum comentário? Não? Eu só tenho uma pequena pergunta a fazer à Cristiana. Nós temos um desafio. A Cristiana sugere a utilização das caixas cristal, mas aconteceu-nos um problema. Infelizmente, o fornecedor, a empresa que fabricava as caixas cristal deixou de existir. E não temos os moldes, não temos fornecedores. Pensou em alguma solução alternativa, tendo em conta que neste momento nós não vamos conseguir adquirir estas caixas? Não, lá está, na questão que nós tínhamos falado na altura foi ver se existia um outro fornecedor, umas outras caixas que pudessem ser utilizadas, tal como neste caso também foi recorrido aos tubos de plástico, também seria uma boa solução em alguns casos, mas seria ver se existiam outros fornecedores. Neste momento não estamos realmente a conseguir. A Catarina Teixeira, inclusivamente, tem estado em contacto com a indústria dos plásticos em Portugal, e mesmo internacionalmente não estamos a conseguir. Possivelmente vamos recorrer a caixas de cartão com tampa transparente, mas pronto, temos sempre em conta que isto
pode acontecer e nós podemos ter que nos adaptar aos fornecedores e é aquilo que temos disponível no mercado. Sim. Agora sim, mas agora tens que abrir o microfone, Catarina. Sim, eu já agora fiquei com uma questão, que é, se não, com este tipo de acondicionamento, se não há riscos, ou se estudaram isso, de haver condensação no interior das caixas? Não existe. Pelo menos acho que não. Ok. Não, mas as caixas são completamente fechadas? Sim, são as caixas típicas de cristal. Sim, ok. Elas permitem. Mas não verificaram nenhum problema de condensação? Não, aliás, o primeiro caso que eu mostrei, aqueles dentes de maiores dimensões, já se encontravam anteriormente numa caixa semelhante daquelas de cristal e, portanto, não se verificava qualquer problema de condensação nem nada do género, portanto, era o mais seguro naquele caso, porque já se tinha verificado que eram estáveis para estar naquelas caixas, sim. E elas não são completamente estanques, elas permitem alguma circulação, portanto daí também não temos tanto risco, além de que, na verdade, estas coleções estão em reservas com... recordem-me se é verdade, não, ainda não estão em reserva definitiva, pois não? Não. Mas depois temos também que ter algum controle, verificação das condições ambientais também para acompanhar. Sim, mas sim, temos que ter sempre em conta também estas questões. Mais alguma questão? Os colegas? Então, sendo obrigada. assim... Nada, obrigada, Cristiana. Sendo assim, vamos passar ao trabalho da Helena. A Helena, mais um trabalho que eu não acompanhei de próximo, mas que trabalhou com um caso que nos aconteceu com os crânios dos grandes mamíferos, que vieram da Junqueira 14, que se encontraram estáveis durante anos e anos e anos lá no Junqueira 14 e que depois vieram para cá, supostamente com condições melhores, e aconteceu uma questão, um desenvolvimento de algo diferente que a Helena vos vai apresentar. Força, Helena. Bom dia, vou partilhar a tela. Estão todos a ver? Sim? Ok. Então vou começar. Oi, desculpa. Ok. Bom dia. O trabalho que eu desenvolvi neste semestre integra-se no âmbito da cadeira de Projeto 2 do segundo semestre do primeiro ano de mestrado e incidiu sobre a coleção osteológica de grandes mamíferos do Instituto de Investigação Científica Tropical, atualmente integrada no Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa, o MNAC. O objetivo deste trabalho consistiu na caracterização de um caso de estudo e o desenvolvimento de um protocolo de limpeza e tratamento para esta coleção que apresenta uma forte colonização biológica. Esta é a estrutura e o índice do meu trabalho e a metodologia adotada para a sua realização incluiu a revisão de literatura em diferentes áreas, como taxidermia, biodegradação em património cultural, conservação preventiva, conservação de exemplares osteológicos, e foram ainda consultados diferentes profissionais das áreas da conservação, biologia, licnologia e da taxidermia, ao nível nacional e internacional. Por fim, foi feita a caracterização e diagnóstico da reserva e da coleção e foi realizado o trabalho prático da cultura e identificação dos agentes biológicos, que, juntamente com as restantes fases, contribuíram para o desenvolvimento de um protocolo. A coleção nesta reserva é composta maioritariamente por crânios de grandes mamíferos. No total, existem cerca de 48% de itens de espécimes de hipopótamo, 44% de elefante e 8% de cetáceos. As coleções osteológicas de vertebrados integram-se dentro das coleções geológicas de história natural, coleções secas, e resultam da preparação na área da taxidermia e ou osteologia. Os esqueletos de vertebrados são essencialmente compostos por ossos e cartilagens, e a principal forma de preparação dos ossos de grandes mamíferos é através da maceração dos mesmos, que é um processo que consiste na remoção dos seus tecidos moles. A biodegradação pode ser definida como qualquer alteração indesejável nas propriedades de um material causada pela atividade de organismos. Os fungos, que são micro-organismos, alimentam-se através da digestão do substrato onde se encontram. A biodegradação em museus e coleções deve-se de uma forma geral a 3 fatores.
à natureza do material, às condições ambientais e à frequência com que o material é limpo e ou higienizado. O osso é um material bastante poroso e é composto maioritariamente por materiais inorgânicos, minerais e orgânicos, proteínas, o que o torna também mais favorável ao ataque dos micro-organismos. Ossos de grandes mamíferos, por exemplo, são muito suscetíveis à biodegradação, pois podem ainda conter restos de matéria orgânica, como tecidos aderentes, que não tenham sido totalmente removidos durante a sua preparação, como referido anteriormente. Em relação às condições ambientais, de uma forma geral, o crescimento de fungos dá certas temperaturas mínimas de 0 a 10 graus centígrados e máximas de 34 a 36 graus, com desenvolvimento otimizado entre 20 e 26 graus. A umidade relativa torna-se bastante problemática para esta questão em específico quando se atingem valores superiores a 70% e a luz pode produzir calor e também com a sua presença certas espécies podem também produzir pigmentos. A maior parte dos fungos que se desenvolvem nas coleções museológicas derivam sobretudo da contaminação do ar, uma vez que as poeiras que nestes se encontram podem conter material particulado em suspensão que se deposita na superfície dos objetos. Estas poeiras podem constituir uma fonte de nutrientes para os fungos e podem também formar um microclima na superfície dos objetos, uma vez que impedem não só uma boa circulação do ar, como também retêm umidade. Atualmente, a coleção encontra-se localizada na reserva de grandes mamíferos, na reserva de grandes crânios de mamíferos do MNAC. Trata-se de um espaço adaptado em meados de 2019 para receber este material osteológico do ICT. E os exemplares encontram-se acondicionados em estanteria aberta de carga média pesada. A reserva é composta por 2 salas ligadas entre si, sendo que cada uma contém uma janela virada a norte, sem estores, e uma porta que dá acesso para a área expositiva do museu. Nenhuma das salas de reserva dispõe de controle mecânico de umidade relativa e temperatura, e apesar das obras realizadas, parte da parede de uma das salas da reserva já apresenta sinais de infiltração. As condições ambientais da reserva foram analisadas através dos registros de termohigrómetros e foram comparados com os valores de umidade relativa e temperatura obtidos pela Estação Meteorológica do Instituto Dom Luís do exterior. Foi possível concluir que esta reserva apresenta as condições ideais para o desenvolvimento de fungos, devido aos elevados valores de umidade relativa, superiores a 70%, e temperaturas superiores a 25 graus, e também a grandes flutuações, especialmente de umidade relativa. Ao comparar os dados ambientais da reserva com os do exterior, foi possível concluir que a capacidade de inércia do edifício é maior em relação à temperatura do que à umidade relativa, pois a primeira acaba por ser mais constante em relação ao exterior, enquanto que a umidade relativa apresenta flutuações mais elevadas. Esta coleção encontra-se num estado de conservação deficiente, pois apresenta uma colonização biológica ativa e de grande extensão. Esta patologia foi observada em cerca de 45% da coleção e, ainda que não seja visível em todos os exemplares e que pareça mais incidente naqueles que se encontram mais próximo das paredes exteriores, é bastante provável que todos estejam contaminados devido à dispersão dos esporos pelo ar. Esta patologia foi detectada em maio de 2020, tendo em conta que a coleção deu entrada no museu em outubro de 2019, aparentemente estabilizada, como a Laura já referiu, foi possível concluir que esta patologia se desenvolveu durante a estação de outono e inverno seguintes. Como os meses de março e abril coincidiram com o primeiro confinamento, em que o museu ficou praticamente fechado e os funcionários estiveram em casa, isto explica porque é que só foi detectada a colonização em maio, que foi quando se começou outra vez a desconfinar e a voltar ao museu. Os crânios apresentam muita poeira e sujidade depositada e uma aparência também bastante enrijecida. Alguns exemplares parecem ainda ter algum tecido aderente ao osso, e esta questão aparenta, juntamente com a sujidade superficial, ser um dos motivos que pode ter contribuído substancialmente para o pior estado de conservação dos exemplares, agravado também pelas condições ambientais da reserva. Para o caso de estudo, selecionámos um crânio de elefante que se encontrava em pior estado de conservação, especialmente em termos da colonização biológica. Para a identificação dos agentes biológicos foram feitas 2 recolhas da amostra. Na primeira, onde podemos ver a doutora Palmeira Carvalho, verificaram-se diversos micro-resíduos vegetais, esporos diversos e colónias de algas verdes, nomeadamente do género Trentifolia. E na segunda amostra foram identificados os géneros de fungos Aerobasidium, Cladosporium, Epicoccum, Oidiodendron, Penicillium e Locodium. O surgimento desta tipologia de algas e fungos está muito provavelmente relacionada com as condições atuais da reserva, os valores e as flutuações elevadas da umidade relativa, aliado também ao estado de conservação do exemplar. Para o desenvolvimento de um protocolo de limpeza e tratamento de exemplares osteológicos com contaminantes,
Foi feita uma revisão de literatura, tanto ao nível da eliminação de poeiras como dos agentes biológicos, sobretudo com o objetivo de perceber quais é que eram as metodologias existentes. Ainda que de uma forma geral, nenhum dos casos identificados se encontre totalmente relacionado com a tipologia de coleção, foi possível adaptar alguns dos procedimentos exatamente por se tratarem todas de estruturas ósseas. Após a fase de revisão, desenvolvemos uma proposta de protocolo para o tratamento da coleção, incluindo-se um plano de remoção total da coleção para outra sala no museu, equipada com um sistema de extração de partículas e/ou a proximidade de janelas para o exterior, garantindo assim uma boa circulação de ar. A sala podia ser dividida em duas áreas, uma zona de recepção, tratamento e uma zona limpa. Em relação à intervenção, esta também pode ser dividida em duas partes, uma limpeza mecânica e higienização e tratamento químico dos fungos, sendo relembrar que todos os profissionais envolvidos necessitam de equipamento de proteção individual adequado aos procedimentos em causa. Primeiro, sugere-se uma limpeza mecânica com um pincel de cerdas suaves na direção de um bocal de um aspirador, de preferência com depósito de água e equipado com um filtro EPA para evitar a dispersão dos esporos. Para a limpeza química, sugere-se a aplicação de etanol a 70% com um cotonete ou trincha de cerdas suaves pouco embebida em solução. A sua utilização com uma concentração a 70% deve-se ao facto deste ser o valor de equilíbrio entre o tempo necessário para a desidratação dos fungos e o tempo de evaporação da solução. De forma a garantir que o tratamento foi eficaz, sugere-se também uma monitorização regular da coleção. Durante o processo de tratamento, a reserva deve ser melhorada do ponto de vista da sua infraestrutura. Os valores de umidade relativa e temperatura recomendados para coleções osteológicas são temperaturas inferiores a 25 graus, idealmente cerca de 20, e umidade relativa a cerca de 50% a 55%, evitando sempre grandes flutuações. Os exemplares devem estar afastados de qualquer fonte de luz, com valores inferiores a 150 lux e UV até 75 microvolts por lumen. Como a estanteria é aberta, recomenda-se a colocação de stores de correr em Tyvek ao longo das estantes. O museu já está a adquirir neste momento stores microperforados para as janelas e desumidificadores para as reservas. E já deu também início a um procedimento para reparar a cobertura e resolver os problemas de infiltração referidos anteriormente. Recomenda-se ainda que os exemplares permaneçam, se possível, a cerca de 35 a 45 centímetros das paredes exteriores, de forma a garantir uma boa circulação de ar e assim também evitar que estes absorvam diretamente a água que se possa condensar nas paredes. O objetivo deste relatório consistiu no desenvolvimento de um protocolo de tratamento para a colonização biológica presente na coleção osteológica de grandes mamíferos do ICT-MNAC. Para além do protocolo, foram também apresentadas algumas recomendações a fim de evitar o futuro aparecimento e crescimento dos fungos, sendo de uma forma geral, estas dividem-se em três principais: o controle das condições ambientais da reserva, a limpeza frequente da coleção e a monitorização de ambos. Este trabalho, com base no estudo de um caso real observado numa coleção museológica, contribuiu sobretudo para o desenvolvimento de um trabalho de conservação com base na metodologia de pesquisa atual. Gostaria, por fim, de agradecer à minha orientadora Catarina Teixeira, que infelizmente hoje não pode estar presente, e à minha co-orientadora, a professora Filomena Macedo, da Faculdade, por me terem acompanhado este semestre, à doutora Palmira Carvalho, do MNAC, pela consultoria na identificação dos agentes biológicos, ao Pedro Andrade, também do MNAC, pelas visitas ao Laboratório de Taxidermia e as explicações sobre as técnicas de preparação destas coleções, à doutora Maria Antónia Valente e ao Laboratório Associado IDL, pelo acesso aos dados e medições temperatura e umidade relativa, e por fim ao conservador-restaurador Simon Moore pela disponibilidade e consultoria sobre possíveis tratamentos em material osteológico. Estas foram as referências consultadas para a realização deste trabalho. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Helena. Foi fantástico o seu trabalho. Obrigada. Está muito claro, da Cristina também, mas conseguiu ser um bocadinho mais calma e assim torna-se mais perceptível. Claro, obrigada à Palmira por todo o apoio prestado. Estes trabalhos, quando são com a colaboração de vários colegas, ainda são mais importantes e eu acho que se torna mais perceptível e mais rico. Abro agora a palavra aos colegas. Palmira, se calhar em primeiro lugar. Olá, bom dia. Antes de mais, parabéns às 4 apresentações que estão fantásticas. Parabéns às apresentações e ao trabalho que foi efetuado. Para mim foi um prazer também participar neste trabalho da Helena e eu queria só fazer uma pequena ressalva. O material que foi observado, pelo menos naquele que eu participei, recolhi o material da cabeça do elefante, já vinha contaminado. Ou seja,
grande parte destes tetrapódios, tal como eu disse na altura à Helena, os esporos que lá estavam, o resto de folhas, o que comprovou era que este exemplar, esta peça de elefante, esteve exposto no exterior da Junqueira 14. O que aconteceu, e como a Helena disse muito bem e a Laura, o fecho do museu na pandemia, as condições da sala, ajudaram a proliferar os fungos, mas eles já existiam, eles não estavam visíveis, estavam relativamente controlados. No resto das peças eu não observei, mas quer as algas unicelulares, as verdes e as laranjas que a Helena mostrou agora, quer o resto de folhas, já vieram da Junqueira. Elas eram microscópicas, só que foi possível observar exatamente na preparação que eu fiz no microscópio. O resto das peças, tal como a Helena disse bem, devem ter surgido por contaminação, mas eu penso que é importante fazer esta ressalva. Esta peça e os exemplares biológicos que nós detectamos vêm comprovar que pelo menos uma peça esteve exposta ao exterior durante algum tempo. Não sabemos que tempo é que foi, e a própria Catarina Teixeira comprovou que havia fotografias ou um relato que havia 2 ou 3 peças no exterior da Junqueira, está bem? Mas sim, parabéns à Helena pelo trabalho e a todos os outros trabalhos também. Essa questão de terem estado no exterior será real, e nós realmente observamos fotografias com exemplares no exterior. Nós agora não conseguimos identificar, ainda está no material que veio da Junqueira 14, mas será algo que terá ocorrido nos anos 80, no âmbito de umas obras que houve no edifício. Tanto é que as plantas que nós tínhamos do edifício, quando estivemos no processo de mudança, eram correspondentes a essas obras. Eu penso que era 84, agora não tenho a data precisa. Portanto, essas fotografias serão mais ou menos dessa altura, e realmente sim, estamos a ver uma contaminação que surgiu há mais de 20 anos, bem mais, e que agora, com a mudança das condições ambientais, tivemos um desplotar de uma situação. E há também registro de algumas fotografias de alguns dos crânios nas missões zoológicas a Moçambique e tudo mais, e há fotografias dos crânios no exterior. Não temos maneira de verificar se estes crânios são exatamente esses, mas também existe esse registro, portanto, também poderia ser uma hipótese, e isso depois também está discutido no trabalho, essa fotografia também aparece no trabalho. Mais alguma questão? Doutora Marta? Bem, parabéns. Gostei imenso de vos ouvir a todos, do vosso trabalho. Parabéns aos que já defenderam a tese, o estágio. E para esse a gente tem um tratamento especial, que é um seminário. E portanto, eu fico aqui desde já o convite. 2 coisas. Primeiro, pedir a repositório, quando a tese estiver quando o trabalho, o relatório estiver em repositório, mandar-nos a cópia. Doutora Marta, isto não são teses. Portanto, são relatórios, não é? São relatórios. Pronto, tudo bem. De projeto, não vão para o repositório. Porque é de uma cadeira. É uma disciplina. Tá. Ok. Está bem. Por isso é que eu não estava no meu radar aqui uma defesa de mestrado. Ok, muito bem. Então agora faz sentido. Mas de qualquer maneira, fica também o convite, talvez em conjunto. Depois pensamos para a rentrée, se não ignorarem completamente aqui os vossos amigos aqui na Politécnica. Fica aqui já o convite para vocês fazerem uma apresentação sobre... Nós precisamos de reativar os seminários de conservação de coleções científicas, que já houve 2 ou 3 e não tivemos, e depois parámos, mas acho que já começamos a ter outra vez trabalhos, estudos suficientes para fazer isso. Tá? Portanto, fica essa primeira coisa. E depois mandem então os trabalhos. Não vai para repositório, mas mandem os trabalhos. Até porque qualquer um dos 4 trabalhos que vocês fizeram, independentemente da escala, têm informação importante para nós, evidentemente. E uma das coisas que eu peço agora aos curadores e às conservadoras para fazerem essa articulação, não está aqui a doutora Judite Alves, senão também era para ela, mas é a recomendação de que todas estas práticas
sejam incorporadas, estes estudos, enfim, sejam incorporados não só nas nossas práticas, porque são melhorias de práticas, etc., os materiais, etc., como também os estudos sejam incorporados nas bases de dados dos objetos, não é? Portanto, quer dizer, ficarem associados como PDFs ou o que for, nas bases de dados dos objetos. E também para a memória futura, não é? Mas o mais importante de tudo é nós conseguirmos, que me parece que a coisa mais difícil, mas não é só neste museu, é em todas as instituições que têm alguma tendência, alguma resistência à mudança, é tudo muito giro quando se fazem os estudos e quando se apresentam os resultados, mas depois custa nós mudarmos as nossas práticas, etc. Portanto, eu acho que isso é muito importante, nós temos aqui uma equipe muito motivada e, portanto, é ao trabalho, basicamente. O que é que eu vos queria perguntar, porque a hora já vai longa? Queria-vos só perguntar a todos, até para outros conservadores, restauradores, colegas vossos ou outras pessoas que vejam o vídeo no YouTube daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, o que é que acharam mais difícil, quer dizer, por um lado, e por outro lado, o que é que vos foi mais compensador? Talvez começando pelo par da licenciatura. Tiago. Eu ia dizer que podia começar, mas o Tiago preferiu. Catarina, avança. Eu ia dizer que eu acho que o maior desafio que nós tivemos foi, tal como já repararam nas fotografias, nós fizemos diferentes acondicionamentos, as peças eram diferentes, tinham alturas diferentes, pesos diferentes, e acho que ao início, antes de termos começado mesmo a fazer os acondicionamentos, pensar em que tipo de material é que iríamos utilizar e se iria funcionar realmente para um determinado objeto ou não, a peça, pronto, foi um bocadinho desafiante. Mas depois começámos a fazer e com algumas peças percebemos o que é que resultava ou não e acho que foi esse processo evolutivo que nós também referimos. Muito bem. Tiago? Acho que não tenho muito mais a acrescentar, que é verdade que o desafio maior foi encontrar métodos de acondicionamento para diversos tipos de materiais e de forma a que as peças consigam ser vistas como eram utilizadas. Por exemplo, no caso dos objetos científicos. Ou seja, valorizando a parte funcional, não é? Porque como estamos perante artificialia, a valorização da materialidade do uso, não é? De como é que elas eram usadas, as peças, é um aspecto mais importante do que na naturalia. Muito bem, Tiago. Helena? Acho que dois dos maiores desafios que eu encontrei, primeiro foi a falta de tempo e de espaço para escrever, porque havia muitas coisas neste trabalho que podiam ter sido desenvolvidas a larga escala. Acho que podiam ter sido pelo menos mais desenvolvidas, a questão das condições ambientais, podia ter sido feito uma análise um bocadinho mais, se calhar, sistemática dos valores. Em relação à identificação dos agentes biológicos, acho que enquanto houvesse tempo, havia maneira de continuar a cultura dos fungos e dos agentes biológicos, e foi também a falta de... houve também falta de tempo para implementar este protocolo, porque o objetivo inicial delineado com a Catarina era realmente depois implementar este protocolo de tratamento, mas realmente não houve tempo, e foi a falta de literatura, porque não encontrei... Falta de literatura, hein? Isso é interessante. Não encontrei nada... falasse sobre coleções osteológicas ou derivadas da taxidermia com fungos. Pelo amor de Deus, as coleções osteológicas... Não coisas faltam coleções osteológicas por esse mundo inteiro. Lá está, deve ser porque os conservadores, restauradores não se interessam. Só vejo essa razão, porque coleções não faltam, não é? Pois, pelo amor de Deus. E encontrei coisas até relativamente parecidas, mas nunca nada era exatamente o mesmo problema. Ou havia crânios de mamíferos, mas não tinham contaminação biológica, era só poeiras e sujidade, ou era uma coleção arqueológica humana que tinha fungos, mas lá está, não era uma coleção preparada de acordo com a taxidermia e osteologia. Sim, não era cozido, coitados, eram os ossos já se foram escavados, não é? Não foram Portanto, cozidos.
era sempre diferente, foi necessário fazer muita pesquisa e tentar Aham. adaptar o possível. Portanto, acho Claro. que foi a maior dificuldade que encontrei. Diga Oh, lá, Helena, Laura. mas a Helena fez uma pesquisa intensíssima e é muito, muito válido esse trabalho de pesquisa que fez. Então até foi ao Papa, não é? Até foi ao É. Simon Moore e tudo. Sim. Muito Portanto, bem. eu Acho acho que é um que se acha contacto que falta muito bibliografia, que tal escrever? Não, até pode escrever, é isso mesmo. Exatamente. Sim, já Deve, surgiu Não há, essa possibilidade. Já surgiu essa possibilidade. Faz Talvez. todo o deve. sentido. É isso, deve, escreva. Finalmente, a Cristiana. Sim, a nível de maiores desafios, acho que é mais o facto de serem coleções tão pequenas e não estar habituada a lidar com coleções tão pequenas, haver pouca coisa realizada também em torno disso, o adaptar o tipo de materiais, o tipo de acondicionamentos que são feitos em grande escala para pequena escala, o facto de ainda ser algo provisório e ter de pensar em algo que seja fácil de executar por qualquer pessoa, ou seja, não ser obrigatoriamente um conservador restaurador a realizar, então tem que ser um procedimento que seja fácil, mas sim, acho que foi mais por aí. Muito bem. Bom, quanto a nós, foi um prazer ouvi-las. E porque há aqui o Tiago, não é? Portanto, normalmente costumam ser mais do género feminino, as pessoas de cuidar de coleções, mas felizmente este ano tivemos o Tiago Gomes, venham mais rapazes fabulosos, futuros conservadores restauradores, sobretudo com outros skills, nomeadamente audiovisuais, que é absolutamente excepcional. Não se esqueçam que nunca afunilem o vosso currículo, pelo contrário, alarguem o vosso currículo, estudem cada vez mais. E nós ficamos à espera do próximo Cuidado de Coleções. Agradeço mais uma vez à FCT Nova e a todas as pessoas do museu, os orientadores, co-orientadores. Desejo melhores sortes que ainda têm que acabar os trabalhos para as cadeiras. E cá ficamos. O museu não sai daqui, não é? E tem muito para fazer. E muita coisa para se especializarem. Então vá, é tudo, não é, Laura? Sim, só terminar com uma breve indicação. Na verdade, os alunos, o Tiago e a Catarina ainda vão apresentar amanhã. Pois é. Portanto, no fundo, este foi o seu teste e estavam-me a perguntar e correu muito bem, estamos muito Correu contentes. A Catarina está ótima. Sim, eles batalharam bem até quinta, sexta, tivemos que rever algumas questões, mas muito, muito bem. E eu penso que neste momento as duas alunas, a Helena e a Cristiana, já sabem a nota que tiveram. Quanto é que tiveram? Vá, digam lá. Portanto, se elas já sabem, eu Acho também que foi posso... o mesmo. Foi o Tivemos mesmo. a mesma, a nota final foi igual, sim. Quanto é que tiveram? 19. Digam. 19! 19! Uau! Acho que é uma nota boa Uau! para terminar Parabéns! assim. Obrigada. E muitos parabéns. Merecem. Merecem! Parabéns. Muito bom! Então vá, queremos que continuem. Boa sorte para o Tiago e para a Catarina amanhã. Tenho a certeza que vai correr bem, lindamente, a avaliar pela amostra hoje. E já sabem, quanto a nós, estamos à vossa espera. Vou desligar a reunião. Obrigado a todos os outros que estiveram aqui a assistir. É uma companhia, é um convívio importante para estes alunos. E assim que eu tiver o link, mando-vos, tá? Beijinhos! Obrigada. Obrigada. Obrigada, bom dia. Parabéns. Obrigada, bom dia.